Olá! Hoje nós vamos falar sobre entropia, energia livre e espontaneidade das reações. Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Bom, nós estudamos sobre entalpia. Entalpia está relacionado com a quantidade de energia. As reações espontâneas têm uma tendência de ter uma diminuição de entalpia, ou seja, serem exotérmicas. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa questão da espontaneidade ou não das reações. Um conceito termodinâmico muito importante é o de entropia. Então, entropia é uma grandeza termodinâmica relacionada ao grau de desordem do sistema. Então, entropia está relacionado com desordem. Quanto mais desorganizado, maior a entropia, ok? Quanto maior o grau de desorganização, maior a entropia. Então, imagine o seu quarto agora. Se tiver muito desorganizado, a entropia está grande. Mas sua mãe pega no seu pé para você arrumar o quarto, e o quarto fica todo organizado, tudo dobradinho, tudo limpinho, cada coisa em seu lugar. Aí você teve uma diminuição da entropia, ou seja, uma diminuição da desordem, ok? Tudo no universo tende a um aumento de entropia. Então você pode justificar para sua mãe, isso aqui, esse aumento da desordem é justificado na termodinâmica. Bom, pessoal, vamos lá. Se a gente for avaliar os estados físicos, imagine uma substância nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a substância está muito bem organizada, tem um volume definido e uma forma definida. As moléculas, os átomos estão muito unidos, ok? Então o sólido tem uma certa entropia. Agora, quando a substância no estado sólido passa para o líquido, ou seja, ela se funde, há um grande aumento de entropia. Por quê? O sistema começa a ficar mais desorganizado, ok? As moléculas, os átomos, eles tendem a se afastar. Vamos imaginar a água. Para que a água passe do estado sólido para o estado líquido, um grande número de ligações intermoleculares, que uniam as moléculas, precisam ser rompidas. Então o sistema fica mais desorganizado, pois as moléculas têm uma maior liberdade de movimentação, de locomoção. Então o que aconteceu? Um aumento da desordem, ou seja, um aumento da entropia. E quando a substância passa do estado líquido para o gasoso, ou do sólido direto para o gasoso, quando a substância sublima. Bom, pessoal, no estado gasoso foram rompidas todas as ligações intermoleculares. Então, no estado gasoso, as moléculas têm um alto poder de locomoção. Elas se locomovem em grande velocidade, de forma desordenada, ou seja, é muito bagunçado. Daí eu posso falar que no estado gasoso, a entropia é muito, mas muito maior que no estado líquido e no estado sólido. Então, à medida que eu passo do estado sólido para o líquido e para o gasoso, está aumentando a desorganização, ou seja, a entropia está aumentando. Para a gente determinar a variação de entropia, ou seja, o ΔS, como que a gente faz? A gente precisa pegar a entropia no final e subtrair da entropia inicial. Então, imagina uma substância passando do estado sólido para o gasoso. A entropia aumenta, A entropia final, que é do estado gasoso, seria muito maior que a entropia inicial, que é do estado sólido. Então, quando eu pegar algo grande e subtrair de algo pequeno, o ΔS, a variação de entropia, da sublimação, vai ser maior do que zero. Ou seja, se o ΔS for maior que zero, quer dizer que durante o processo houve um aumento da entropia, um aumento da desorganização, ok? No caso de uma reação química, o ΔS, a variação de entropia da reação vai ser o quê? A entropia dos produtos subtraída da entropia dos reagentes, ok? Se esse valor der maior do que zero, quer dizer que a entropia está aumentando. Se der menor do que zero, quer dizer que está diminuindo, beleza? Então vamos lá. Então, ΔS maior que zero, entropia aumenta, é um aumento da desordem. Como seria no caso de passar do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou do sólido direto para o gasoso.
Você estaria aumentando a desordem. Então, você tem um aumento de entropia. E o contrário disso seria o ΔS menor que zero, a variação de entropia menor do que zero. Quer dizer que a entropia diminui, diminuição da desordem. É como se você tivesse, por exemplo, né, se a gente imaginar o estado físico, uma substância passando do estado gasoso para o líquido, ou seja, na condensação. O que acontece na condensação? As moléculas se aproximam, formam ligações intermoleculares, ficam mais organizadas e acabam passando para o estado líquido, ok? Bom, se a gente analisar alguns exemplos de reações, vamos ver aqui, pessoal, olha. A gente tem aqui, olha, o carbonato de cálcio, que é uma substância sólida, ele se decompõe formando CaO, que é o óxido de cálcio, que é sólido, mais CO2, que é um gás. Então vamos analisar aqui de duas formas. Primeiramente, a gente tem 1 mol de substância formando 2 mols de substâncias. Então só isso já contribui para o aumento da desordem. Eu tinha 1 mol, estou passando a ter 2 mol. Além disso, eu tenho uma substância no estado sólido. Eu estou gerando outra substância no estado sólido e uma no estado gasoso. Então, olhando pelos estados físicos, a gente também conclui que está aumentando a desordem. Então, essa reação possui a variação de entropia maior do que zero. Por quê? Porque a desordem do sistema está aumentando. Vou imaginar aqui o segundo exemplo. A gente tem o C2H2. Para cada 3 moléculas dessa, ou 3 mol dessa molécula no estado gasoso, eu gero 1 mol dessa outra molécula aqui no estado gasoso. Então, olha, para cada 3 mol dessa, eu gero 1 mol dessa. Então, eu estou diminuindo a quantidade de moléculas. Então, isso contribui para o sistema ficar menos desorganizado. As duas possuem o mesmo estado físico, porém a quantidade de moléculas está diminuindo, então a desorganização diminui. Então, ΔS menor do que zero. Vamos avaliar o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, olha, a gente tem 2 mol de um gás que está reagindo com 1 mol de outro gás, ou seja, para cada 3 mol de reagente, eu estou gerando 2 mol de produto. Então, está diminuindo a quantidade de moléculas. Além disso, eu tinha 3 mol de gases. Eu estou gerando 2 mols de líquidos. De um líquido, né? Aliás. Ou seja, o sistema está ficando mais organizado. Primeiro porque está diminuindo a quantidade de mol, né, de moléculas. Depois porque está passando do estado gasoso, que é extremamente desorganizado, para um estado líquido, que é mais organizado. Então está diminuindo a desordem. Então o ΔS é menor do que zero. Bom, pessoal, segundo a terceira lei da termodinâmica, tem entropia igual a zero somente um cristal perfeito no zero absoluto, que seria o 0 Kelvin. Aí sim, essa substância teria uma entropia igual a zero, porque ela está extremamente organizada. As demais substâncias, entropia maior do que zero. Bom, sempre que uma reação química tende a diminuir a sua entalpia e a aumentar a sua entropia, o processo deve ocorrer espontaneamente. Ele pode ser que seja espontâneo, pode ser que seja um processo espontâneo. A gente precisa avaliar. Então, as reações que ocorrem com diminuição da entalpia e aumento da entropia têm uma tendência de ser espontânea. Ah, todas são espontâneas? Bom, vamos avaliar aqui, olha. Olha, as variações de entalpia e entropia relacionam-se com a energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs é mais uma variável termodinâmica, né? Importante, que ela relaciona numa mesma expressão a variação de entalpia e a variação de entropia, ok? Então, isso aqui é importante, ó. Sempre que uma reação química tende a diminuir a sua entalpia e a aumentar a sua entropia, o processo deve ocorrer espontaneamente. Como que eu posso concluir isso? A partir dessa expressão aqui, ó, de Gibbs. O ΔG, que seria a variação da energia livre de Gibbs de uma reação, vai ser igual ao ΔH, né, a variação da entalpia da reação, menos a temperatura,
que multiplica a variação da entropia da reação, ok? Então, é o seguinte, o ΔG aqui na fórmula é a variação da energia livre de Gibbs. O ΔH é a variação da entalpia, que a gente já estudou. Esse T é de temperatura, só que tem que ser a temperatura em Kelvin. Como que a gente faz para transformar a temperatura em Celsius para Kelvin? Basta a gente pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273,15. Alguns exercícios arredondam, né? E aí bastaria a gente somar com 273, ok? Então vamos supor, temperatura de 25 graus Celsius equivale aí você soma 25 mais 273,15, equivaleria a 298,15 Kelvin. Tranquilo? Então, para que serve essa expressão? Essa expressão, pessoal, serve para a gente avaliar se um processo é espontâneo ou não. Se quando eu calcular esse ΔG der negativo, for menor do que zero, a reação ela é espontânea. Se o ΔG der maior do que zero, reação não espontânea. E se o ΔG for igual a zero, quer dizer que minha reação já atingiu o equilíbrio, ou seja, a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. Mas equilíbrio é um assunto que a gente vai estudar mais adiante. Então, a variação da energia de Gibbs, o ΔG, é o parâmetro mais adequado para avaliar se uma reação é espontânea ou não. Quando eu calculo o ΔG e ele dá menor do que zero, reação espontânea. Se for maior do que zero, reação não espontânea. Tranquilo? E quando eu falo que uma reação é espontânea, não quer dizer que ela ocorre rapidamente, não. Pode ser que ela ocorra lentamente, ou pode ser que ela ocorra rapidamente, ok? Isso, a velocidade das reações químicas a gente estuda na cinética, mas aqui a gente está avaliando simplesmente o fato dela ocorrer ou não, seja lentamente ou rapidamente, beleza? Então é isso aí. Bom, tem como a gente calcular o ΔG da reação de outra forma. Se a gente tiver a energia livre, né, dos produtos e reagentes, então basta a gente pegar o ΔG da reação seria o quê? O ΔG dos produtos menos ΔG dos reagentes. Mas aí depende, né, se a gente tem esses dados ou não. Outra forma é usando essa expressão aqui. Então, para que serve a energia livre? Para avaliar se um processo é espontâneo ou não. E a entropia? A entropia está relacionada com o grau de desordem. E os processos espontâneos tendem a aumentar a entropia. Beleza? Então a gente vai ver um exemplo agora de como que a gente pode aplicar isso aí. Vamos lá. Exemplo, caiu no IME. Calcule o valor da variação da energia livre a 25 graus para a reação representada a seguir. Então a gente tem aqui uma reação, certo? Então a gente tem aqui o Na2O2 reagindo com H2O, produzindo NaOH mais O2. Então a equação já está balanceada, ok? Então a gente tem uma reação aqui entre o peróxido de sódio e água, formando o hidróxido de sódio e o gás oxigênio. O que é dado na reação? Bom, ele deu as entalpias de formação de cada substância. Com as entalpias de formação tem como a gente calcular o ΔH da reação. E ele deu também a entropia das substâncias, então tem como a gente calcular o ΔS da reação. E ele deu a temperatura, olha, 25 graus, passando para Kelvin, então é 25 mais 273,15. Então, em Kelvin daria 298,15 Kelvin, ok? A gente vai precisar desse valor para jogar na expressão. Então, vamos fazer os cálculos, vamos lá. Bom, para calcular a variação da entropia a variação da energia livre de Gibbs dessa reação, a gente precisa de quê? Então vamos lá aqui, olha. A gente sabe que a variação da energia livre de Gibbs da reação vai ser igual ao ΔH da reação menos a temperatura que multiplica o ΔS da reação. Então, o que a gente precisa? Calcular o ΔH e o ΔS, para a gente poder jogar na fórmula.
Então vamos lá. O ΔH da reação vai ser o quê? Vai ser igual o ΔH dos produtos, né? A somatória do ΔH dos produtos menos a somatória do ΔH dos reagentes. Então isso seria igual ao quê? Então a gente olha na forma, os produtos, olha, 4 vezes ΔH do NaOH mais uma vez o ΔH do oxigênio. Então esses são os produtos, menos os reagentes. Então seria 2 vezes o ΔH do Na2O2 mais 2 vezes o ΔH da água. 2 vezes o ΔH da água. Então já escrevi errado aqui. Então, 2 vezes o ΔH da água. Aí agora o que a gente faz? Substitui os dados. Então vamos lá. Então aqui vai ser 4 vezes ΔH do hidróxido de sódio. Vai ser menos 426,8. Mais, bom, ΔH do oxigênio, a gente sabe que é zero, né? Substância simples no estado padrão. Inclusive está na tabela. Então, esse aqui vai ser igual a zero. Então, menos 2 vezes ΔH do Na2O2. Então, aqui, ó, 2 vezes ΔH do Na2O2. Então, ΔH do Na2O2 então vai ser menos 510,9. Mais 2 vezes ΔH da água. Foi dado aqui, ó, menos 286. Então, fazendo a conta aqui, pessoal, olha, o ΔH da reação... Obrigado. Fazendo a conta aqui, o ΔH da reação vai ser igual a menos 113,4 kJ vezes mol a menos 1. Passando isso para joule, quilo é a mesma coisa que 10 a 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, o ΔH da reação seria menos 113.400 joule vezes mol a menos 1. Então, a gente tem esse valor aqui, ó. Então, quilo, basta andar com a vírgula 3 casas para a direita. Isso vai ser importante na hora de resolver a questão. Bom, pessoal, continuando aqui, olha, o que a gente tem que achar? O ΔS agora. Então, o ΔS da reação vai ser o quê? ΔS dos produtos menos ΔS dos reagentes. Então, a montagem da expressão é idêntica, só que ao invés de ter o ΔH aqui, é só colocar ΔS. Então, ficaria assim, ó. O ΔS da reação vai ser 4 vezes o ΔS, ou S, né? No exercício você colocou como S. Então, 4 vezes a entropia. Vamos colocar como está no exercício. Então, vai ser 4 vezes a entropia do hidróxido de sódio mais uma vez a entropia do oxigênio, que são os produtos, menos a entropia dos reagentes. Então, seria 2 vezes a entropia do Na2O2 mais 2 vezes a entropia da água. Beleza, pessoal, agora a gente substitui os dados. Então, vai ser 4 vezes a entropia do hidróxido de sódio. Então, 4 vezes 64,18. Mais uma vez a entropia do oxigênio. Então, vai dar 205,00. Menos 2 vezes a entropia do Na2O2, 94,60. Mais
2 vezes a entropia da água. Então, está aqui a entropia da água, 69,69. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, o ΔS da reação vai ser igual a 133,14 Joule vezes mol menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Então, vamos circular esse resultado aqui, ó. Então, esse é o ΔS da reação. Beleza, o que a gente faz agora? Bom, agora a gente joga tudo naquela expressão lá de cima, né? Então, olha, ΔH da reação, a gente tem o ΔS, a temperatura. Então, vamos jogar tudo aqui, ó. Então, aqui, olha, o ΔG, da minha reação vai ser igual. Então, vamos pegar aqui, ó, o ΔH, que é menos 113.400 Joule vezes mol menos 1, menos a temperatura. Temperatura é só pegar essa temperatura e passar para Kelvin, 298,15 Kelvin, que multiplica a variação da energia, da entropia, que a gente calculou aqui, né? O ΔS vezes 133,14 Joule vezes mol menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Então, o ΔG da reação vai ser igual. Olha, quando a gente fizer a conta aqui, esse Kelvin corta com Kelvin menos 1. Então, aqui fica Joule vezes mol menos 1, aqui Joule vezes mol menos 1. E aí, fazendo a conta, o resultado vai dar aproximadamente menos 153.095,7 Joule vezes mol a menos 1. Então, esse seria o resultado. Bom, pessoal, o que a gente pode concluir? O valor de ΔG deu menor do que zero aqui, olha, deu negativo. Então, o que a gente conclui a partir disso? Que essa reação é uma reação espontânea. Essa reação ocorre espontaneamente, ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado mais um pouco. Se você curtiu, dê um like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. E até a próxima!